Bem-vindo à live da IMAG. Vocês podem até se perguntar se a nossa live, por a gente ser um grupo de radiologia, se a gente vai falar só de radiologia, mas não. Nosso plano é que toda semana a gente convide um médico ou alguém especialista aí da área de saúde para mostrar um novo olhar da medicina. Hoje a gente convidou o Dr. Rodrigo Nina. Ele é cirurgião torácico, especialista em broncoscopia, e ele vai mostrar pra gente qual que é o lado, a visão dele dessa área, e a gente vai tentar complementar com o nosso dia a dia da radiologia, tá? Então, mandem para os seus colegas que vocês acham que vão ter interesse de conhecer essa área de cirurgia torácica e de broncoscopia. Se vocês tiverem alguma dúvida, mesmo sendo paciente ou sendo algum acadêmico ou até médico que já está formado, o Dr. Rodrigo, ele é formado aqui em Campo Grande, fez residência na Unifesp e hoje ele é docente aqui na Uniderp, na medicina da Uniderp, e trabalha também num grupo aqui no Mato Grosso do Sul de cirurgia torácica, o Protórax. Então agora eu vou convidar ele e o Dr. João Paulo para participar aqui da live com a gente. Aí. Oi, Rodrigo, tudo bom? Olá, boa noite, Tamir, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, também. Bom, boa noite. Primeiramente, queria agradecer o convite aí para participar dessa live com vocês. Como o João Paulo disse, acho que poucas pessoas sabem o que é o especialista em cirurgia torácica, né? Como o Tamir falou, sou formado aqui em Campo Grande, sou daqui de Campo Grande, formei da UNIDERP, fui para São Paulo fazer uma especialidade de cirurgia torácica lá. Acabei fazendo um fellow em broncoscopia, fiquei um tempo e depois voltei para a cidade, né? Campo Grande é bom demais, é difícil não voltar para cá. E é isso, eu acho que falar um pouquinho do que é a cirurgia torácica, que é uma especialidade pouco conhecida, até mesmo dentro do nosso meio, né? Esses dias mesmo dando aula, entrou um grupo novo de acadêmicos e aí eles perguntaram, doutor, mas beleza, você é cirurgião torácico, mas o que você faz, né? Eu conversei com o João Paulo hoje, eu falei assim, nossa, o pessoal acaba entrando, quer fazer cirurgia, quer mexer em barriga, cirurgia geral. Só que a gente não sabe tanto da cirurgia torácica. Como eu sou professora também, lá na Uniderp, eu tô vendo alguns alunos formando, fazendo cirurgia geral e indo para cirurgia torácica, que na minha época, eu não sei se alguém da minha turma fez. Você pode até saber um pouco mais, se você lembra. Não pode falar da sua época que a gente é calouro, hein? Da minha época, da minha turma. Pouca diferença, mas tudo bem. Realmente, eu acho que da nossa turma, assim, nós formamos em 2011, né? Antes da gente, pelo menos, eu não me lembro de alguém que fez cirurgia torácica, pelo menos na UNIDERP, se não me engano, na Universidade Federal daqui de Campo Grande tem um ou dois colegas, mas da nossa época são poucos mesmo. Tanto é que da nossa turma são dois, e eu acredito que isso aí vai crescendo com o tempo, conforme a gente vai se orientando com a especialidade, né? Eu não tive esse contato com cirurgia torácica na época da minha formação. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da anatomia torácica fazendo um estágio de anestésio, uma coisa totalmente aleatória, né? E aí, quando a gente conhece a anatomia torácica, foi aonde que eu optei por seguir esse caminho. Eu nem pensei tanto na cirurgia geral, né? Falei, não, eu quero cirurgia torácica e foi, assim, do 5º ano em diante, né? Um dos meus grandes acertos, eu diria. A gente também, acho que eu e o João Paulo, você também deve ter visto na faculdade, a gente teve muito pouco contato com a rádio, então a gente acabou conhecendo essa área meio que só uma pontinha, se apaixonou e foi. Então meio que é esse o objetivo, a gente quer nessas lives de mostrar as outras áreas, que nem como a gente está vendo, cirurgia torácica tem cada vez mais gente fazendo. Então é uma das perguntas que a gente queria te fazer. Como que você chegou até aí? Tipo, qual que é o trajeto normal? E se você indica ou não? Sou suspeito para falar, né? Eu particularmente não tenho dúvida nenhuma da minha escolha. Bom, o trajeto para se tornar um cirurgião torácico. Logicamente, 6 anos de faculdade de medicina. Hoje em dia mudou um pouquinho, você pode fazer na verdade você precisa fazer os 2 anos de cirurgia geral, na verdade é o pré-requisito para atingir a especialidade. Na minha época foram os 2 anos de cirurgia geral e 2 anos de cirurgia torácica. Hoje você pode fazer os 2 ou 3 anos de cirurgia geral e depois a especialidade de cirurgia torácica. Dentro da cirurgia torácica, como eu tinha falado que fiz o fellow em broncoscopia, todo cirurgião torácico e pneumologista, ele termina a residência capacitado a fazer a broncoscopia, né? Só que, logicamente, hoje existe uma sociedade de endoscopia respiratória, onde a gente consegue se especializar mais, fazer um exame um pouco mais adequado, mais específico, mais sensível e conseguir dar um diagnóstico mais preciso para o paciente ou um tratamento mais adequado também, né? Entendi.
Então, basicamente, além dos 6 anos de faculdade de medicina, 4 anos de residência cirúrgica, vamos dizer assim. E se quiser fellow, mais um. Se quiser um fellow, mais um, tem vários fellows hoje em dia, aí, principalmente nos grandes centros, né? Lembrando que cirurgia torácica não é cirurgia cardíaca, né? Há bastante tempo atrás, na verdade, aqui no Brasil, se dividiu a especialidade, então se separou a cirurgia torácica e a cirurgia cardíaca. E aí entra no que o cirurgião torácico faz, né? Não sei se vai ser o próximo passo ou se a gente já pode dar continuidade disso aí. Não, já fala que isso daí com certeza é uma dúvida. Isso, então assim, da galera. O que o cirurgião torácico faz? Esses dias, inclusive, foi o dia do cirurgião torácico, pela primeira vez a gente comemorou o dia do cirurgião torácico. Um reconhecimento aí. O cirurgião torácico, ele mexe basicamente com tudo, né? A gente mexe com via aérea, porque a gente faz a broncoscopia, a gente faz as traqueostomias, a gente mexe muito com estenose traqueal, malácias traqueais, né? Que são doenças que pouco reconhecidas, mas hoje estão presentes principalmente por conta do Covid. Sim. A gente mexe com a parte pulmonar, desde processos infecciosos, que são as pneumonias, as doenças pleurais com derrames pleurais infecciosos, a gente mexe com as neoplasias pulmonares, que é a área oncológica. Em alguns especialistas ainda mexem com a parte do aparelho digestivo, que mexe com o esôfago. Entendi. Bacana. Então, assim, tudo que está no tórax, exceto, particularmente, as cirurgias cardíacas não são contempladas aí pelo especialista, né? Então, cirurgia cardíaca fica para o cirurgião cardíaco mesmo. E o mediastino, é com vocês ou é com cardíaco? O mediastino também é com a gente. O mediastino, inclusive, é uma área que eu gosto. É aquela área de bastante. ninguém, né? Não, se for de ninguém, eu quero pra mim. Um invade, outro invade. Se for de ninguém, eu quero pra mim, porque eu acho que todo cirurgião torácico ele gosta muito das neoplasias. E o mediastino, ele é um local muito delicado. E quando você mexe com neoplasia e mediastino, é uma área bem interessante. Além das neoplasias, a gente mexe com as infecções do mediastino, né? Que são as mediastinistes aí. Sim, até pós-cirúrgica, né? Até pós-cirúrgica, exatamente. Então, assim, o mediastino também particularmente, é uma área do cirurgião torácico. Desculpe se algum cirurgião cardíaco também gosta de mexer, mas é do cirurgião torácico essa aí. Tá. E me conta assim, uma coisa que eu realmente fiquei na dúvida na hora que a gente pensou de te convidar. Eu falei, gente, eu não sei como é que é o dia a dia do cirurgião torácico. Porque algumas atividades de vocês meio que se mistura com a onco, que o oncologista pode cuidar também do tumor de pulmão, se mistura um pouquinho com a pneumo. Então, qual que é o dia a dia de vocês? Vocês atendem em consultório? Vocês só atendem em hospital? Só operação? O que é? Bom, o dia a dia do cirurgião torácico, ele é mais para o lado do hospitalar do que para o lado ambulatorial, né? Nós fazemos o nosso ambulatório mesmo porque tem os pacientes nossos oncológicos, os pacientes que sofreram traumas que vão acompanhar depois no consultório, mas a parte, o grosso mesmo é o hospital. Então, é o paciente que foi vítima de um trauma torácico, desde fraturas de costela, a perfurações pulmonares, que dão os pneumotórax, ou os hemotórax, né, que são os sangramentos aí que é ao redor do pulmão. Vamos dizer, e tem as partes infecciosas também, né, que a gente vê bastante. O paciente com pneumonia que está internado no hospital, uma complicação da pneumonia, ele evolui com derrame pleural, que é aquele líquido ao redor do pulmão, né, e geralmente chamam o cirurgião torácico para fazer abordagem, um diagnóstico, um auxílio terapêutico nesses casos, né. Então, assim, o que é o grosso do cirurgião torácico? Traumas e os processos infecciosos. As neoplasias pulmonares vêm com um número muito menor, logicamente, né, até por uma questão de incidência das doenças, mas é também uma parte bastante interessante aí que a gente cuida e acompanha e faz desde o diagnóstico até o tratamento intermediário desses casos. Entendi. Cara, eu vou fazer uma pergunta aqui que fora do script, mas quando a gente chama o cirurgião torácico e quando a gente não chama ele? Na emergência, de noite, final de semana. Não, porque, tipo, na nossa época da faculdade, a gente não tinha esse acesso, né? Então, acabava se confundindo ali a cirurgia torácica, na verdade, com a cirurgia geral. A gente chamava a cirurgia geral e não tinha um parecer. Falava assim, vou chamar o cirurgião torácico para isso.
E até hoje, às vezes a gente tá laudando alguma coisa e fala assim, cara, pra quem que eu ligo? Será que eu ligo pro médico que tá pedindo? Será que eu já ligo pro cirurgião torácico? Quem que eu indico, entendeu? Olha, quando a gente não chama, melhor, acho que todos os momentos que a gente vê uma doença que seja do escopo aí do cirurgião torácico, ele deve ser avisado, né? Se ele está de plantão, ele tem que ser comunicado pelo menos daquilo. Se ele vai conduzir aquele caso com uma certa urgência ou uma emergência, aí vai de caso a caso. Lógico, se a gente está dentro de um hospital, vamos dar o exemplo aí da Santa Casa, e chega aquele paciente com ferimento de arma de fogo no tórax e tem uma parada presenciada. Quem vai fazer o atendimento de emergência vai ser o emergencista, o cirurgião, mas o cirurgião torácico tem que ser prontamente avisado. Eu acho que sempre o cirurgião torácico tem que ser avisado, né? Sempre. Desde que, se for uma doença que seja da responsabilidade dele, ele tem que ser avisado, entendeu? Acho que a gente tem que fugir. Hoje em dia, que a gente tem uma medicina cada vez mais especializada, a gente tem que evitar de ter aquelas questões de, não, amanhã a gente avisa, né? Não. O paciente, ele não pode esperar, às vezes, pro amanhã, né? Tem que ser avisado no dia. Ai, boa. Ó, a doutora Caterine até perguntou, quais são as principais urgências na sua prática? Para que te acordam para ir para o hospital? As urgências são, eu acho que o mais comum, o pneumotórax, né? Que é quando a gente tem um trauma torácico ou um acidente de punção, quando a gente vai pegar uma veia profunda, que perfura o pulmão e escapa a ar ao redor do pulmão. O outro caso, que é bem semelhante a isso, são os hemotórax. São as duas principais causas. E aí a gente tem uma terceira causa, que essa realmente é essa, João, que a gente tem que avisar o cirurgião torácico de qualquer maneira, que são as estenoses traqueais, né? Aquele paciente que chega com um desconforto respiratório no estridor e um antecedente de alguma doença traqueal ou alguma intubação traqueal recente que possa justificar uma cicatrização da nossa via aérea, né, da traqueia. E aí ele tem que ser avisado prontamente, porque para dar a conduta e evitar o pior, né? Ah, legal. Então tem que ser realmente rápido. Ó, o Paulo Steff mandou mediastinite. Mediastinite, essa aí com certeza é uma grande urgência nossa, que a gente não pode deixar passar por outro dia, né? Chamou mediastinite. O Paulo, só para falar um pouquinho do Paulo, ele teve aqui esses dias em Campo Grande, um colega nosso cirurgião, logo vai ser um colega também da nossa área de cirurgia torácica, está terminando aí a residência dele, um grande cirurgião por sinal, e com certeza lá em São Paulo, onde ele trabalha, mediastinite é cirurgia, então esse não espera o dia seguinte, tem que abordar na hora. Não, graças a Deus que agora tem bastante, né? Porque realmente eu acho que há alguns anos atrás não era uma especialidade muito comum de ter no pronto-socorro, de ter em todos os plantões. E daí quem resolvia era o cara que estava no pronto-socorro, né? Então agora eu tô vendo que tem várias equipes aqui em Campo Grande, eu tenho alunos que estão fazendo já a residência em cirurgia torácica, Paulo daqui a pouco está voltando, então a gente vai ter bastante gente aqui. Isso aí. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Eu sei que vocês também aí, não só da cirurgia torácica, né, mas você que fez broncoscopia, lida no dia a dia com imagem também, né? Quando que você indica uma broncoscopia para fazer diagnóstico? Quando que você indica um exame de imagem que daí entra mais na nossa área, por exemplo, uma toma, uma ressonância? Como que você diferencia cada tipo? Bom, geralmente os casos que a gente indica broncoscopia, o mais comum que a gente imagina, né, são aquelas broncoscopias diagnósticas para diagnosticar uma lesão sob suspeita de neoplasia, né? Então, geralmente aquele paciente que fez um exame inicial que evidenciou um nódulo, seja lá por um raio-x ou uma tomografia, a tomografia especificou a característica desse nódulo e ele precisa de uma biópsia. Desde que a nossa árvore pulmonar, né, tenha acesso a esse nódulo, a broncoscopia está muito bem indicada para esse caso. Eu acho que é o mais comum. Aí nós temos também os casos de infecções pulmonares. Aquele paciente que tem um quadro pneumônico que está difícil de ser tratado, ou uma pneumonia típica, que a gente precisa saber o agente etiológico, a gente faz a broncoscopia e colhe um lavado, né, que nada mais é do que a gente jogar o soro naquela região acometida do pulmão e extrair esse soro e mandar para a cultura e tentar isolar o agente etiológico do processo infeccioso. Então, essa é uma outra indicação aí da gente fazer a broncoscopia. Nos casos de diagnóstico de estenose, ou malácia traqueal, ou alguma malácia um pouco mais distal de brônquios, essas são as principais indicações agora que me vem à cabeça para a gente fazer uma broncoscopia. Eu até vi que você estava comentando a respeito da broncoscopia,
que parece que é um exame que a gente avalia antes, às vezes, a imagem, né? Mas é um exame que, às vezes, simultaneamente, a gente precisa da imagem radiológica, que a gente consegue fazer endoscopia, e hoje em dia, cada vez mais moderno, a gente consegue fazer exames de broncoscopia guiados por tomografia, né? Então, com imagem 3D e tudo mais, tudo muito moderno, ainda não chegou ao nosso meio, ainda mais aqui em Campo Grande, mas espero que no futuro próximo a gente tenha acesso a isso aí. Oh, legal. Né? E a questão dos corpos estranhos, porque acaba tendo uma confusão aí, às vezes, se engoliu, se aspirou, se chama o endoscopista, se chama o cirurgião torácico para uma broncoscopia. Broncoscopista, né? Então, não, esse aí realmente é um caso bem à parte. As obstruções de via aérea por corpo estranho, bastante frequente em crianças, né? Realmente, essa aí suspeitou de broncoaspiração. Geralmente a criança chega com quadro de desconforto respiratório, alguma alteração no exame de imagem, seja uma atelectasia ou uma hiperinsuflação pulmonar, que pode dar também, né? Então, essa aí também é outra emergência que a endoscopia respiratória tem que entrar em ação. A gente tem algumas formas de abordar, tanto na broncoscopia flexível, né, como na broncoscopia rígida. Hoje, no serviço que a gente tem aqui em Campo Grande, a gente utiliza bastante a broncoscopia rígida, mas é possível também com a broncoscopia flexível a gente fazer a extração de corpos estranhos. E aí a gente encontra coisas sinistras, né? Eu acho que quando eu cheguei aqui em Campo Grande, em 2018, eu me lembro, acho que era o meu primeiro sobreaviso que eu tinha. Bom, a primeira coisa que me ligaram era à noite, né, como sempre. Uma criança com corpo estranho em via aérea. Fui lá, a criança tinha engolido um milho, né? Tinha broncoaspirado um milho, estava no bronco principal esquerdo, e aí é uma angústia, lógico, para o cirurgião, é uma angústia ainda maior para o anestesista, que ele não tem a via aérea. Nessa hora ele fica desesperado porque a via aérea fica com a gente. Então é uma preocupação muito grande, ainda mais por ser criança, né? Tudo um pouco mais delicado. E o mais estranho, inclusive, eu não sei quem tinha feito uma pergunta relacionada a isso, o que é o mais estranho que eu acho que eu já peguei foi, apesar de não parecer muito estranho, foi um pedaço de frango, um osso de frango. Só que não é um osso de frango que foi broncoaspirado ontem, hoje, né? Acho que a pessoa tinha mais de um mês que ele broncoaspirou o osso, e ele ficou com uma tosse, passou por vários colegas, e aí fez uma tomografia. Acharam que era um tumor no bronco principal esquerdo. A gente foi para endoscopia foi fazer a broncoscopia flexível para fazer o diagnóstico do tumor. Na hora que eu fui ver, um pedaço de osso estava impactado transverso no bronco principal esquerdo, e foi bastante interessante, foi a resolução imediata do caso, né? Tumor tratado mais rapidamente Esse possível. Foi o tumor tratado mais rapidamente. Mas vem cá, você me falou aí, a gente olha sempre a parte da imagem, né? Olha um raio-x, olha um atomo, para ver se tem uma atelectasia, hiperinsuflação, alguns sinais indicativos de que talvez tenha alguma coisa obstruindo via aérea. E aí, você então teve na sua formação também essa parte de imagem? Olha, isso eu falo até para os meus alunos, acho que depende muito, não culpando os professores antigos, muito pelo contrário, acho que a gente teve um aprendizado muito interessante. Né? Eu não falo de mim, mas eu falo de vocês, colegas excelentemente formados, né? Mas a gente tinha pouco contato e eu acho que até pouca curiosidade em buscar ver os exames de imagem. A gente tem um acesso no hospital, mas a gente vê pouco do paciente. E hoje em dia a gente tenta forçar cada dia mais. Eu vejo que os alunos hoje em dia sabem mais de exame de imagem, graças a Taline aí, pelo menos na Uniderp, os colegas estão aprendendo bastante. Então, naquele momento da minha formação, eu não tive tanto contato. Acabei tendo contato mais com, por exemplo, tomografia de abdômen durante a cirurgia geral, né? Porque o paciente era nossa responsabilidade direta. E na cirurgia torácica, logicamente, a gente foca mais nisso. A gente aprende bastante e, como eu falo para os alunos, né? A gente tem que aprender a ver o exame de imagem e depois ver o laudo. Exato. Senão a gente acaba ficando tendencioso, né? É bom eu pergunto isso para as outras pessoas, porque senão eu fico muito tendenciosa, né? Eu fico falando, não, gente, vocês têm que aprender, só que eu sou da rádio, então lógico que eu quero que eles aprendam. Mas por isso que eu te pergunto, se você, não sendo radiologista, ainda assim você teve que aprender, teve que conhecer dentro da sua área. Talvez vendo um abdômen que não é mais a sua área, não precise saber tão a fundo, mas você sabe muito de tórax, eu tenho certeza. Então é uma boa dica para os acadêmicos. Com certeza, com certeza. E lógico, cada especialidade com a sua área. Por exemplo,
sei lá, o cirurgião torácico ele não vê só a tomografia de abdômen. Tem que aprender um pouquinho de ultrassom também para o dia a dia, para as urgências, né? A gente tem que ter uma noção, até mesmo para discutir com vocês, que nem o João, né? Vira e mexe, eu mando uma mensagem para ele e falo, João, me dá uma ajuda aqui que eu tô com um caso que é suspeito de tal coisa. O que você acha? Ele vai lá, discute comigo. Outros colegas radiologistas também, o Thiago. Então, assim, a gente tem esse contato, essa discussão é sempre muito bem-vinda e o maior beneficiado, com certeza, é o paciente, né? A gente consegue ter diagnósticos cada vez mais direcionados assim e mais eficientes. É muito. Você está falando dos exames de imagem, né? E da nossa época da faculdade. Eu vejo que hoje está todo mundo muito ligado à tecnologia, aos exames de imagens, na teoria, mais recentes e mais atuais e tudo. E dá a impressão que quando você pediu até uma ressonância do tórax, assim, tem gente que talvez nem ouviu falar disso daí, mas que vai diagnosticar. Mas eu sou ainda do. A minha radiologista, minha formação da radiologia, acho que da Thaline também, foi um pouco mais raiz, e a gente não larga o raio-x de tórax assim de lado de jeito nenhum. E a gente percebe que isso acaba fazendo parte um pouco até do exame físico do clínico ou de quem está atendendo no paciente, né? E eu queria, tipo, não que você confirmasse daí, mas a sua opinião sobre a radiologia do tórax, o raio-x de tórax, tipo, a importância do seu dia a dia em relação a isso. Porque é muito comum, a gente fala assim, não pede um raio-x não, vamos pedir uma tomografia, pede uma ressonância, entendeu? E o raio-x está ficando um pouco de lado e, na verdade, o que está acontecendo é que os médicos não estão sabendo ver o básico do raio-x, mas estão querendo o laudo da tomografia ou da ressonância. Né? Exato. Assim, olha, eu sou fã do raio-x. Eu aprendi o raio-x de tórax com alguns métodos mnemônicos dos professores. E com certeza eu sou fã dele. Eu acho que não é nenhuma questão de ser raiz, mas isso é fazer medicina, né? Não basta a gente pegar e ir direto para a tomografia sem saber o que vai ver na tomografia e esperar o laudo do radiologista sem saber se o radiologista vai realmente acertar o que você está esperando. Porque às vezes, hoje é muito comum, né? A gente pedir a tomografia sem dar os dados clínicos para o radiologista. Então ele tem que caçar a alteração dentro do tórax do paciente. E às vezes ele vai achar alguma coisa que não tem nada a ver, né? Então é bem comum isso hoje em dia. Então assim, o raio-x ele é muito importante para todo médico. A gente precisa fazer uma avaliação correta do raio-x. Acho que cada um tem vários métodos da gente fazer essa avaliação. O importante é a gente nunca deixar escapar nada, né? Sim. Fazer um roteiro de avaliação e seguir, né? Fazer um roteiro de avaliação e seguir, independente do que a gente espera encontrar, né? A gente não pode ter vícios diagnósticos, né? E aí, a partir do momento que a gente tem realmente uma alteração no exame de imagem inicial, a gente prosseguir com a investigação. Porque senão hoje a gente vai acabar fazendo tomografia em todo mundo, né? Expondo todo mundo a muita radiação. A gente vê muito paciente hoje em dia que faz 3, 4 tomografias no ano, sem ter nada, né? Exato. Vira radioativo, né? Eu já falo que a gente vira radioativo. E vem cá, quando que você indica uma ressonância? É uma coisa assim que a gente que está no meio entende, mas muitas vezes o paciente chega para você e fala, não, doutor, não quero tomografia não, eu quero um negócio chique, eu quero uma ressonância. Explica para eles. Olha, ressonância de tórax é uma coisa que até eu peço muito pouco, né? Porque, como eu falei, a gente mexe bastante com o pulmão, traqueia, os derrames pleurais, né? E quando é que vem a ressonância de tórax, né? A gente pede muita ressonância de tórax nas lesões mediastinais. Esses dias mesmo, eu acho que eu até falei com o João sobre isso. Apareceu uma paciente com uma lesão cística mediastinal à esquerda e era um pouco indeterminado o raio-x, né? A tomografia. E aí foi o caso que a gente precisou pedir uma ressonância para determinar o diagnóstico e, assim, a gente determinar a conduta, né? Além do mediastino, para a parede torácica também é bastante interessante a ressonância, mas o principal, com certeza, são as alterações mediastinais, né? Ótimo, não é isso mesmo que eu sempre falo para os meus alunos, né? Como as pessoas ficam na mente que o início vai ser um raio-x, vou para uma tomografia e depois vou uma ressonância, como se fosse uma escadinha. Mas nem sempre é assim. Na verdade, a gente tem que entender cada método, por isso que eu foco bastante em física, explicar o método, o que cada um está vendo, para entender. Eu quero ver pulmão, quero ver um nódulo pulmonar, um micronódulo pulmonar, tomo. Falo, gente, não vai para ressonância. Ressonância é mediastino e caixa torácica. Quer ver um tumor de caixa torácica? Beleza. Quer ver um tumor de mediastino?
Beleza, agora quer ver um nódulo pulmonar e eu recebo muito pedido de nódulo pulmonar na ressonância. Falo, gente do céu, dinheiro fácil, né? Porque não vou ver. Nessas épocas de Covid, então, a gente vira e mexe, ó, doutor, eu fiz uma ressonância de pulmão para ver a lesão do Covid. Eu já peço para repetir o exame. Repete para toma agora. Repete para toma agora, vou mudar. Né? Ai, tá certo. Ô, Rodrigo, mais uma coisa. O Thiago perguntou aqui para você o que você poderia comentar de situações de tratamento de deformidade torácica. Então, os pectus escavatus, carinatum, quando que você trataria? Tratamento de deformidade torácica. Bom, é muito frequente o paciente com alteração, uma deformidade torácica, né, os pectus, ele vir com o paciente jovem, né, que quando ele começa estirando o crescimento, as alterações hormonais, ele apresenta aquela alteração na região external, seja ela para dentro, o pectus escavatum, ou para fora, o pectus carinatum, e podendo ser simétrico ou assimétrico, né? Quando que, a partir do momento que esse paciente chega, qual que é a principal queixa dele? Doutor, eu tenho falta de ar ou eu tenho dor torácica? E, na verdade, são o que a gente vê pelos estudos, que são somatizações, né? O paciente, a maior parte das vezes, ele não tem alteração da função pulmonar, ele não tem alteração que cause dor, na verdade, diretamente, ali por conta do pectus, mas ele tem uma queixa física que deixa ele desconfortável. Então, esse é o paciente que chega, o jovem, com uma deformidade torácica importante, que aquilo ali atrapalha isso no dia a dia. Então, logicamente, existem os casos mais graves de pectus, principalmente o pectus escavatum, que aí nós temos alterações anatômicas internas que podem ter uma repercussão clínica. É a minoria dos casos, não é nem tão comprovado hoje cientificamente que existe essa alteração, mas existe. E quando que a gente indica o tratamento para esses casos, né? Geralmente, quando a deformidade é muito importante e tem uma importância psicológica para o paciente, então tem uma importância social, aquele paciente que tem uma deformidade tão grande que ele não consegue ter o vínculo social dele, do dia a dia, ou ele, ainda mais em épocas de bullying, né, isso aí incomoda bastante. Eu acho que quando eu era mais novo, nos meus 10, 12 anos, eu tinha meus amigos com pectus carinatum, inclusive um é famoso hoje em dia, ele não se importava, né? Mas lógico, isso vai de pessoa para pessoa. E a partir do momento que tem essa questão social e essa questão estética, a gente indica o procedimento cirúrgico. Lógico, com todas as ressalvas de como ele é feito, da recuperação pós-operatória. Não é um procedimento que seja sem dor, então assim, é um procedimento que dói bastante, então o paciente tem umas queixas de dor no pós-operatório, então tudo isso tem que ser muito bem explicado antes da gente fazer um procedimento, né? Não basta o paciente chegar lá para mim com PECs e eu falo assim, vamos operar. E a surpresa para ele vem depois, né? Sim. Então isso daí é uma atuação da cirurgia torácica, não é ortopedia que vai mexer nessa parte óssea. Não. Até, às vezes, cai na mão do ortopedista. Ele rapidamente encaminha para o cirurgião torácico, né? Porque, apesar de mexer com o osso, a doença, na verdade, do pectus, ela é uma deformidade, na verdade, da cartilagem óssea, né? Não é o osso. É a cartilagem que tem uma alteração anatômica. Ótimo. Perguntaram também de hiperidrose. E aí? Hiperidrose. Então, hiperidrose hoje em dia é uma especialidade, uma doença que está sendo muito acompanhada por dermatologistas e cirurgiões plásticos, porque existem várias formas de tratamento. Não estou falando que a deles é errada, muito pelo contrário, acho que todo tratamento é válido. A hiperidrose, o que ela é? Ela nada mais é do que o suor excessivo. Frequentemente acontece nas mãos e nas axilas, né? Mas pode acontecer nos pés, no rosto, no tórax, em qualquer parte do corpo. Quando é indicado o tratamento para hiperidrose? Da mesma forma, né? Geralmente ela não tem uma repercussão clínica, mas ela tem uma repercussão social. A gente vê muito paciente com hiperidrose que ele não consegue cumprimentar outras pessoas porque a mão dele está gotejando literalmente de suor, né? Ou aquela pessoa que tem muito suor na axila e às vezes gera um odor que é desconfortável. Nesses casos, existe um procedimento chamado simpatectomia, é uma cirurgia feita por vídeo, bilateralmente, que a gente corta o nervo simpático em certo nível da cadeia e aí bloqueia o sinal neurológico que vai produzir o suor.
É uma cirurgia que é extremamente efetiva, né? E resolve mais de 90% dos casos do suor nas mãos e nas axilas. Não é muito indicado para rosto e nem para pé. Cara, mas você entrou numa área que eu acho interessante, porque hoje a gente está falando de cirurgia torácica, e quando fala de cirurgia torácica dá a impressão que é sempre a gente vai abrir o tórax daquela maneira e tal, mas conforme tem as outras áreas, e tanto no abdômen a gente tem cirurgias por vídeo, na ortopedia também, hoje a gente opera coluna por vídeo, opera neuro por vídeo, punho por vídeo aí. Quais são as principais indicações que a gente pode tentar falar para o paciente, enfim, às vezes até para os médicos da toracoscopia, né? Isso. Hoje em dia, as cirurgias torácicas, como eu falei, né, para derrame pleural, lesões pulmonares que a gente vai fazer a ressecção, seja de um câncer, os tumores de mediastino, praticamente todos os casos a gente consegue fazer uma abordagem por vídeo, né? Eventualmente até nos traumas torácicos a gente consegue fazer uma abordagem por vídeo. Por quê? Porque é comprovado hoje que é um procedimento, logicamente, minimamente invasivo. Ao invés de a gente fazer uma incisão de 15 centímetros que a gente faria no tórax, na cirurgia convencional, a gente faz 2 a 3 incisões. Tem alguns colegas que fazem com uma incisão só e conseguem fazer o tratamento dessas doenças, né? Recuperação pós-operatória muito mais rápida, muito menos dor, né? E a alta hospitalar também mais precoce. Então, hoje em dia, a cirurgia torácica, ela a maior parte das vezes é feita por vídeo. Tem a robótica hoje em dia também na cirurgia torácica, mas ainda não chegou no momento que ela se mostra mais benéfica do que a cirurgia por vídeo feita manualmente, né? Mas é bom do paciente conhecer que existe a vídeo, né? Então, porque a incisão é muito menor, realmente é um medo das pessoas que vai quebrar costela para poder entrar dentro ali da caixa torácica, chegar no pulmão, fazer uma cirurgia. Então, existe essa opção de fazer tudo por vídeo. Isso, quando a gente fala para operar a barriga, eu acho que todo mundo fica, não, é só uma vesícula, né? Não, mas no tórax é algo relativamente semelhante. A gente tem algumas particularidades aí que tornam a cirurgia de um porte um pouco maior, mas a cirurgia torácica, de uma maneira geral, os procedimentos hoje em dia têm um risco baixo, né? Risco baixo de sangramento, risco baixo de desconforto respiratório, tem suas particularidades em relação à dor, mas de uma forma geral é uma cirurgia tranquila, né? Ótimo. E essas lesões pleurais? Você falou que vocês fazem muito tratamento de hemotórax, piotórax, alguns até pneumotórax. Quando que vai ter que ir para o cirurgião torácico e quando que é um que você considera como simples, que pode ser tratado no pronto-socorro pelo médico que está lá na emergência? Isso, então aí entra, principalmente nos casos que quando é sangue e quando é... Lógico, quando é pneumotórax e hemotórax, se for numa urgência e não tiver um cirurgião torácico disponível, eu particularmente recomendo que seja tratado pelo colega que estiver de plantão. Por isso que todo médico ele tem que sair da faculdade sabendo drenar um tórax, né? Porém, se você tem um cirurgião torácico disponível, quando que ele vai entrar em ação? Todos esses casos. E quando que o clínico pode resolver a situação sem se chamar o cirurgião torácico? Aqueles pacientes com derrame pleural, a gente tem a indicação de fazer o estudo dele antes de fazer uma abordagem cirúrgica definitiva. Então, com raio-x, com ultrassom, com a tomografia, a gente vai definir onde está aquele líquido e vai fazer uma punção para analisar. A partir do momento que aquele líquido for um pus, né, um exudato complicado, ou se ele for sangue ou vier ar, a gente tem que drenar. Porém, quando for os transsudatos, que é aquele líquido livre, que é uma água sem processo inflamatório, né? Lógico, tem suas características celulares, mas não tem um processo inflamatório. Nesse momento, o clínico sabe que a doença não está ali localizada no tórax. Geralmente, os pacientes com insuficiência cardíaca, insuficiência renal, ascite, cirrose. Então, todos esses casos ele pode vir um líquido que a gente chama transsudato, que aí o clínico pode resolver até com tratamento medicamentoso, né? Então, quando for complicado, a gente manda para você. É isso aí. Pode mandar. A gente gosta. O cirurgião torácico ele gosta disso, né? Ele gosta de complicação. Então, tá bom. Quando a gente vê uma tomo meio toda com gás, com conteúdo mais espesso, posso mandar tudo para o cirurgião torácico? Pode mandar para o cirurgião torácico. Duvido que um cirurgião torácico vai negar um caso desse.
É até engraçado quando você fala assim, o pessoal do abdômen, não, tem uma vesícula inflamada, uma apendicite, todo mundo fica, tipo, querendo papar, né? Assim, tipo, cara, não tem vesícula no tórax, né? Tipo, quando a gente fala de mediastina, é alguma coisa Coisa que dá boa, uma, coisa boa não é, né? Coisa boa não é, né? dá uma palpitaçãozinha, assim. Com É muito certeza, com delicado. certeza. E me conta aqui, já perguntaram também sobre transplante pulmonar. Isso aqui já está acontecendo aqui no MS? Qual que é a previsão que você acha que tem aqui para o nosso estado? Então, o transplante pulmonar, hoje em dia não existe o transplante pulmonar aqui no Mato Grosso do Sul. Acontece em alguns casos de captação, né, do doador. Então, geralmente vem uma equipe especialista em transplante pulmonar. Hoje a gente tem um colega daqui de Campo Grande, inclusive na nossa sala, eu falei, tem eu e mais 2 colegas cirurgiões torácicos, né, na nossa turma. Eu, o Dr. Renato Chiadi e o Dr. Guilherme. O Dr. Guilherme, ele faz parte de uma equipe de transplante lá em São Paulo, inclusive. Então, recentemente, ele veio para cá, inclusive, para fazer a captação de um pulmão para levar para um receptor, né? Então, assim, hoje em dia, o transplante pulmonar aqui em Campo Grande ainda não é uma realidade. Eu acho que, lógico, vão existir os colegas que têm interesse na área, mas tem que ter a gente vê isso em qualquer tipo de transplante, né? Tem que ter uma equipe adequada, uma estrutura hospitalar adequada para fazer esse tipo de cirurgia, né? E um empenho muito grande. É um tipo de procedimento que demanda muito suor, tanto da equipe cirúrgica, da equipe multidisciplinar por si só, né? Com certeza, os radiologistas, quando acontecer isso aqui, alguém vai ter que abraçar a causa dos transplantes. Tamo junto. É isso aí. E hoje em dia a gente está vendo aí a pandemia, né, pelo Covid. Que tipo de doenças que você está vendo que aumentou agora por causa do Covid? Você falou um pouco da estenose de traqueia, né, principalmente relacionada à intubação prolongada. O que mais que você está tendo no dia a dia que você viu que mudou muito no padrão Covid? Olha, mudou muito. O pneumomediastino. Acho que esse é o principal exemplo que assim mudou absurdamente. Porque antes, acho que na minha formação, na época da faculdade, eu nunca tinha ouvido falar em pneumomediastino. Na minha formação como cirurgião torácico, eu via alguns casos, né? A gente via bastante, afinal de contas era um grande centro. Mas hoje em dia, todo hospital é diário, né? A gente vê com muita frequência o pneumomediastino. E aí, geralmente chamam a gente, olha, teve laceração de traqueia, que é uma das causas de pneumomediastina, né? Barotrauma. Na verdade, os colegas acham que na hora da intubação laceraram a traqueia, a via aérea, e aí por isso fez aquele pneumomediastino. E aí foi percebendo com o passar do tempo que, na verdade, não era um trauma da intubação, né? Era, na verdade, consequência de todo o processo inflamatório pulmonar associado a uma pressão ventilatória muito grande, que aí entra na fisiopatologia do pneumomediastino, né? Rompe os alvéolos, ao invés dele sair do pulmão, ele volta pela trama vascular pulmonar e seca até o mediastino. E aí a pessoa incha, ela enche de ar no mediastino, enche de ar no rosto. Particularmente pescoço. A doença pescoço, face, a pessoa parece que ela ganhou 100 quilos em 30 segundos, né? Um pouco, e do ponto de vista de patologia, assim, de gravidade, ela é muito mais, do ponto de vista estético, mais assustador do que clinicamente ruim, né? O pneumomediastino por si só. Então, esse eu acho que é o mais frequente. Além disso, a gente vê aí realmente as estenoses e as malácias traqueais que aumentaram bastante, até por conta do receio que a gente tem na hora de estar ventilando o paciente escapando ar, né? Aí os balões dos tubos orotraqueais ficam muito insuflados e acabam causando essas lesões. Além disso, o pneumotórax aumentou um pouquinho e, infelizmente, caiu um pouco o volume das neoplasias pulmonares, né? O paciente ele tem receio de procurar atendimento, receio de fazer investigação e nisso aí a gente está deixando de fazer o diagnóstico. O que eu notei também no nosso dia a dia foi isso, aumento das lesões gasosas, tudo, pneumotórax, pneumomediastino, enfisema subcutâneo, tudo isso, talvez relacionado ao Covid, talvez relacionado à intubação, ainda é uma área cinzenta. E a principal parte oncológica, daí entra em tudo, né? Não só do tórax, mas o que a gente que lida muito com o exame, parece que todo o restante acabou. A gente só está vendo Covid, né? Todo o restante da população que tem outros tipos de doença crônica acabam procurando menos o pronto-socorro e exames de imagem. E isso acaba sendo ruim, né? Porque você acaba fazendo menos diagnóstico. Com certeza. E para o tumor de pulmão, que é uma doença que
quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico, maior a nossa chance de fazer o tratamento adequado e procurar a cura, né? Acaba, lógico, isso para qualquer neoplasia, mas o câncer de pulmão particularmente, ele tem essa questão, né? A gente é muito pouco sintomático, se o paciente não procura fazer o diagnóstico, não faz, aí a gente acaba perdendo muita gente assim dessa maneira. Eu tava vendo tava pensando na verdade nisso daí essa semana, ontem inclusive, eu peguei um paciente com queixa respiratória e assim, eu acho que tá diagnosticando não só mais Covid, lógico que a gente tá dentro da pandemia, mas também outras doenças pulmonares, porque os pacientes estão procurando por conta de que estão achando que estão com Covid, mas na verdade não estão com Covid, ou enfim, tuberculose miliar, algumas pneumonias atípicas e até os próprios tabagistas que começam a ter sintomas que às vezes acham que estão relacionados ao tabaco, a gente está achando mais sinais sugestivos de câncer do que no dia a dia, porque numa rotina atual, na verdade habitual, sem o Covid, a gente não tem um screening, a gente não faz screening de raio-x, tomografia a cada 6 meses para a gente saber se o paciente está com um diagnóstico de câncer de pulmão, um enfisema pulmonar, alguma coisa assim. E lógico que os sintomas no início acabam sendo muito parecidos, né? Febre, perda de peso, tosse, dispneia, não tem como a gente diferenciar muito isso daí, né? Então, essa semana eu acabei pegando um paciente jovem, com câncer de pulmão, mas com os mesmos sintomas de Covid, né? Então, e ele procurou achando que estava com Covid. Sim, sim. E até mesmo os pacientes com Covid estão achando nódulos pulmonares, né? Recentemente, tive a oportunidade de tratar a mãe de um colega também. Foi a mesma situação. Ela estava com sintomas sugestivos, foi fazer a tomografia, achou um carcinoma espinocelular. A gente teve até de forma precoce, né? Porque, como eu falei, o tumor de pulmão ele é muito pouco sintomático, né? Silencioso. Exato. E quando a gente faz o diagnóstico dele, às vezes pode ser um pouco tarde demais. Então a gente teve a oportunidade de fazer esse diagnóstico e tratá-lo adequadamente. Mas a chance do paciente não procurar atendimento, eu acho que ainda está sendo um pouco maior, né? Eu acho que as pessoas estão com medo de procurar o atendimento adequado para fazer a investigação. E só adentrando um pouquinho o que você falou, né, João? A gente ainda não tem um screening ainda no Brasil que para a gente fazer o rastreio dos pacientes com câncer de pulmão. Apesar de a gente já ter na literatura várias orientações para procurar isso, né? Os colegas pneumologistas, os oncologistas, ou o clínico mesmo, que tem o paciente tabagista, com mais de 50 anos de idade, com uma carga baixa alta, ele sabe que vai ter a indicação de fazer a tomografia para fazer a investigação de possíveis lesões pulmonares. Se me permite, eu só vou voltar um pouquinho no assunto aqui, que eu vi que a Daiele tinha perguntado a respeito de migração do suor, né? Realmente, a simpatectomia, ela tem esse risco, a gente orienta os pacientes, mas na maior parte, se é uma cirurgia bem indicada, né, ela tende a ter esse efeito rebote, né, de migração do suor para outras regiões muito mais brando. E na maior parte, como eu falei, quando bem indicado, o paciente não tem um desconforto com a migração desse suor. Não é algo que interfira na qualidade de vida dele. Isso aí, já respondeu. É muito bacana que agora, tipo, se alguém... Porque assim, né, quando você é médico, tipo, principalmente da família ou dos amigos, assim, você é médico de tudo, né? Não importa, se é radiologista, ortopedista ou cirurgião torácico, você tem que saber dar o antibiótico certo. Mas se alguém me perguntar, tipo, não, eu quero tratar hiperidrose, já pode indicar para Protórax, para o Rodrigo Lina, que vai resolver. Só não pode perguntar pra gente de psiquiatria, né, João? Que psiquiatria eu acho que não é Não, muito mas nossa... pergunta, opa. Sério? Não, é isso aí. A gente tá... Eu como cirurgião, isso aí eu tô me isentando de comentários, né? Aí a gente passa pro Júlio. O Júlio é o nosso colega que salva nessas horas. Sempre tem um número para indicar, gente. Sempre tem. Mas eu acho que era isso. Tinha mais alguma dúvida? Quem tem dúvida para mandar? Quem é João Café? O Pedrão, quem é João? Pedrão. Eu posso citar o seu apelido aqui, João? Claro, a gente formou junto, a gente tem... João...
Hoje eu tive a honra de um paciente falar assim, não, doutor, o senhor é muito novo, o senhor é recém-formado? Eu falei, cara, né? Já faz 10 anos Já aí, faz 10 claro. anos, já. Esse ano a gente faz 10 anos de formado, né? O Guma, meu colega tanto de faculdade como de exército, né, João? A gente teve a A oportunidade gente... de fazer a faculdade junto e fazer o exército junto em Corumbá. E lá a gente era Isso raiz, né, é, João? Lá a gente era raiz, não era lá, raiz. lá não tinha laudo para ninguém, não tinha cirurgia torácica, não tinha radiologista, Exatamente, é Todo isso mundo se aí. virava sozinho, né? Todo mundo será e a gente sozinho. era clínico assim, não tinha essa não. É isso aí. Gente, eu acho que a dica que fica aqui para todo mundo conhecer aí a área da cirurgia torácica. Fala onde que o pessoal te encontra aí, Café, para se precisar alguma coisa. Bom, atualmente, como eu falei, a gente tem um grupo Protórax, sou eu, o Dr. Thiago Rosa, né? Nossa sede fica ali na Clínica Tebet, na sala 3, aqui na Avenida Hiroshima, no Canadá Bosque. Temos de segunda a sexta, acho que na verdade, segunda a sexta no consultório, Pode né? mandar Mas direct para você que você responde. pode mandar direct, a gente não tem, a gente tem essa liberdade aí de ter o contato próximo com o paciente. Acho que hoje em dia essa tecnologia serve para isso, né? A gente tem o paciente mais próximo da gente para a gente dar uma resposta mais rápida e uma conduta mais rápida. Então, total liberdade aí, direct ou na clínica mesmo. Bacana. É isso aí. Sem querer, o pessoal tá fazendo muita tomo, então vai descobrir um monte de doença. Uma das coisas que a gente fala aqui no nosso feed, depois o pessoal pode olhar, é quando achar que é Covid e quando achar que não é Covid, porque, que nem o João Paulo falou, né? Ele pegou essa semana tuberculose, eu já peguei neoplasia de pulmão e pacientes com suspeita de Covid. Então, é muito importante a gente saber quando não é, para você poder indicar para o especialista. Senão o pessoal vai ficar ali cozinhando uma doença pulmonar que não é Covid, que não vai melhorar, né? Com certeza, com certeza. E às vezes até piorar, né? A gente pega uns casos aí, principalmente da questão da corticoterapia, que é feita nos Covid. Se a gente faz isso no paciente com tuberculose pulmonar, o quanto isso pode ficar grave, né? Então, é muito importante. Eu, particularmente, eu agradeço aí o convite, mas eu quero fazer um comentário e agradecer vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo na rede social. Eu me restringo muito nessa questão do Instagram, né, da publicidade, porque eu ainda sou um pouco jovem nessa área. Mas eu admiro muito quem faz esse tipo de publicação educacional. Eu acho que para a gente da área da saúde, isso é muito mais importante do que fazer uma propaganda do serviço, né? Acho que a gente precisa levar a educação médica para os nossos alunos, até mesmo para o paciente, para os leigos, né? Levar informação. Acho que quanto mais informação tiver, todo mundo está ganhando. O radiologista ganhando, o cirurgião, o clínico, o aluno e o paciente. Então, assim, meus parabéns a vocês dois. Trabalho fantástico, sério mesmo, admiro muito. 100%. E é um prazer estar aqui. Não foi à toa que a gente convidou você para participar da nossa live aí, para trazer não só a radiologia, igual a Thaline falou, do dia a dia do médico, mas a gente tem que ter essa percepção que o cenário ele é multidisciplinar e em várias áreas da medicina, enfermagem, enfim, de todo mundo, mas que o paciente está inserido no meio disso daí e que o médico ele precisa ser muito mais generalista do que a gente forma, né? Então, assim, é a oportunidade que a gente tá dando aí, tanto com o Rodrigo quanto com os outros médicos que a gente está convidando para as lives aí, trazer mais perto de cada um essas dúvidas que eram nossas, né, tá? Tipo, não é só de quem não é da área médica, assim, é uma dúvida pessoal mesmo que acaba ajudando. E agradeço você pelo convite, pô. Eu sempre falava pro João Paulo que esse era meu sonho, né? Poder chegar para um colega de uma outra área e perguntar, cara, o que você quer que eu coloque no meu laudo? O que te importa? O que é importante para falar de uma tuberculose? O que é importante de eu falar de uma neoplasia? Que muitas vezes a gente está com o poder ali da caneta de escrever algumas informações para vocês e que talvez não é o que você está precisando. Você está precisando de um outro detalhe. Então é por isso que a gente sempre vai convidar uma pessoa de uma outra área para poder mostrar, com outro olhar, na minha especialidade, o que importa é isso, isso, isso. Então eu acho que todo mundo cresce. Eu fico feliz que você está gostando. Espero que você entre também para a parte aqui de redes sociais. Vamos tentar. Estudando essas possibilidades aí. O Guma te ensina. O Guma é muito blogueiro, né? A gente tem uma equipe por trás que dá um apoio bacana, assim. Não é tão simples, não, mas
Depois que você começa a passar, é prazeroso. E, pô, Com certeza. vocês dois são professores aí, vocês gostam de passar o conhecimento, e acho que a gente não aprende tanto quanto a gente passa o conhecimento É verdade. para quem tá precisando realmente absorver isso daí. É isso aí, é isso aí. Mas obrigado por aceitar o convite, foi muito boa a nossa live, a gente vai te convidar mais vezes. Amém. Tô aqui à disposição quando precisarem, tanto aqui nas lives quanto fora, né? No nosso dia a dia aí, Ah, praticamente. mas isso daí você fica tranquilo que eu não tem hora e nem dia não, tá? Tá Até de certo, tá certo. madrugada, qualquer Não, emergência não da tem cirurgia hora. torácica, ó, é Tu- mandar tu- mensagem na madrugada. tudo que vai e volta, viu, João? O João tá ali, ó. Os dois você já Tô sabe, né? sabendo, tô sabendo. Se um não atender, Pode, o outro vai ter que atender. pode mandar, pode mandar. Tá, joia? Então, gente, muito obrigado, Então viu? tá. Obrigada, gente. Obrigado pra quem assistiu. Vai ficar gravado. E beijo até a próxima semana. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Tchau, Valeu, tchau, obrigado. gente. Tchau, tchau.